Olá, tudo bem? Eu sou a professora Márcia Maciel e vamos começar mais uma aula de ciências da EJA Ensino Fundamental, quinta etapa, tá bom? E o tema da nossa aula de hoje, o ar e os seres vivos. Muito bem, então a gente vai ver aí um pouco sobre o ar e a sua relação com os seres vivos, né? Então, vamos lá. O ar, ele faz parte da nossa atmosfera do nosso planeta, faz parte da atmosfera terrestre, propicia um ambiente adequado à existência e à manutenção de vida na Terra. Tá? Então, o ar é muito importante, mesmo que nós não o vejamos, a gente precisa do ar para sobreviver no nosso planeta, tá? E aí, no nosso planeta, a atmosfera terrestre é que vai conter o ar, né? O ar vai ter lá não só o gás oxigênio, mas vai ter também o gás carbônico e vão ter outros gases que fazem parte dessa atmosfera, tá bom? E aí vamos estudar cada uma dessas relações com os seres vivos. Então, o ar com os seres vivos, a gente precisa realizar a troca gasosa, né? Incluindo aí a gente entre todos os seres vivos. Então, a gente precisa realizar a troca gasosa, né? Ali colocar o oxigênio para dentro do corpo, expelir o gás carbônico e assim a gente consegue energia para sobreviver, tá? Então, muitos seres vivos, incluindo os humanos, necessitam de oxigênio para sobreviver. E aí a nossa matemática é simples, olha. Oxigênio mais a glicose vai gerar energia para o corpo, né? Não só dos seres humanos, mas também dos outros seres vivos. Tá? Então, a gente precisa respirar para ter energia para sobreviver, tá bom? Então, por isso que quando as pessoas, às vezes, têm alguma situação em que elas ficam um tempo sem respirar, né? Elas podem ter alguns prejuízos no seu corpo, tá? Então, o oxigênio é fundamental, juntamente com a glicose, que é obtida pela alimentação, para gerar a energia para ter o funcionamento correto do nosso corpo, né? Os batimentos cardíacos, né? A circulação do sangue, levando os nutrientes para os nossos tecidos, a nossa locomoção, a nossa própria respiração, o nosso cérebro funcionando, tudo isso vai precisar de energia, tá bom? E aí, falando dos outros seres vivos, né? Vamos lá. Os outros seres vivos também precisam realizar as trocas gasosas, tá bom? Então, a respiração, basicamente, é o nome dado às trocas gasosas realizadas entre os seres vivos e o ambiente. Na respiração, o gás oxigênio é absorvido, muito importante isso, e o gás carbônico vai ser liberado na atmosfera, tá bom? A maioria dos seres vivos tem órgãos especializados para realizar a troca de gases com a atmosfera. No caso dos seres humanos, a gente acabou de visualizar os pulmões, né? Os pulmões no nosso corpo é que são responsáveis por realizar aí a troca gasosa, tá bom? Então, outros seres vivos também vão ter pulmões, mas outros seres vão ter outras estruturas que vão realizar a respiração deles, tá bom? Então, a troca gasosa realizada entre o ser vivo e o ambiente é chamada de respiração, tá bom? E aí a gente vai ver um pouquinho a respeito disso, olha só. Como eu falei para vocês, os seres vivos têm pulmões, assim como os outros animais, né? Então, a gente observa aí o gato, né? A gente vê a sua estrutura pulmonar, a gente vê aqui a cavidade nasal, cavidade oral, né? Aqui no final se encontra que nem nós, seres humanos. Aqui ele vai ter a traqueia, que está em branco, né? Que vai levar o sangue, que vai levar o ar até os pulmões, tá? Então, aqui a gente vê os pulmões do gatinho, bem parecido com o nosso, né? Afinal, somos mamíferos. E aí, é lá que vai acontecer as trocas gasosas, tá bom? E aí a gente tem outros seres vivos que vão ser diferentes, né? Que não tem essa estrutura tão especializada assim como os pulmões, mas eles realizam a respiração de uma outra forma, tá bom? Então, vamos observar aqui, olha, o sapo e as minhocas. No caso aqui desses seres vivos, né, o sapinho, eles têm pequenos pulmões, sim, mas eles realizam a sua respiração de forma cutânea, tá? Cutânea.
ou seja, pela pele. Assim como a minhoca, tá? Então a minhoca também realiza esse tipo de respiração, que é a cutânea pela pele. A diferença é que o sapo tem aqui as suas narinas, como a gente pode observar nessa imagem, vai ter estrutura traqueal, vão ter ali os pulmões, tá? Que vão realizar a troca gasosa, mas a pele também vai auxiliar nesse processo, porque a pele deles é bem fina, úmida, e isso permite que esse animal realize sua respiração ali pela pele também, tá bom? Então isso é um resquício evolutivo, né? Porque no início da vida dos sapos, eles vivem na água, e aí eles, depois que vão para o ambiente terrestre, né? Quando eles estão adultos, e aí esse é um resquício ainda evolutivo, tá? Então os sapos realizam ali a sua respiração pela pele, assim como as minhocas, tá? A diferença é que as minhocas não têm pulmões, não têm narinas, elas realizam ali a sua respiração por conta da pele mesmo, a pele que vai fazer a troca gasosa com o ambiente, tá bom? Um outro tipo de respiração que a gente vai ver, olha só, a gente observa aqui um gafanhoto. O gafanhoto tem a sua traqueia, né? Ele não tem a estrutura do pulmão, mas ele tem toda essa estrutura em vermelho que está em destaque aqui na imagem, e ele vai realizar ali a sua troca gasosa através da traqueia, certo? Então a gente observa aqui suas estruturas, né? Tem os saquinhos de ar, temos a traqueia, temos a traqueíla, ok? O espiráculo, então tudo isso faz parte aí do sistema respiratório, no caso aí dos gafanhotos, tá bom? Então é lá que vai acontecer nessa estrutura a troca gasosa desse animal, tá? A gente observa aqui em destaque as células, né, que estão em amarelo. Observamos aqui os sacos de ar, nesse aumento dessa imagem, a traqueia, ok? O espiráculo e o ar entrando, olha só. Então, quando o ar entrar, ele vai adentrar aqui as estruturas, né, da traqueia, e aí vai encher ali os sacos de ar, chega ali até as células e ali ele já realiza a sua troca gasosa, tá bom? Então, uma estrutura mais simples do que os pulmões, tá certo? Outra estrutura observada nos animais vão ser as brânquias. No caso aqui a gente observa o sistema respiratório dos peixes, tá? Então os peixes possuem brânquias que ficam logo abaixo ali do opérculo, né? Que é aquela parte óssea do peixe, logo ali atrás da cabeça dele, que a gente observa aqui, olha só. Aqui também é conhecida como guelras, né? Mas aqui mais cientificamente a gente chama como brânquias, tá? Então, aqui essas brânquias ficam logo abaixo do opérculo, é rico em vasos sanguíneos, tá? Que é aí o que vai acontecer. Ali que é realizada a troca gasosa dos peixes, de uma forma geral. Então, a água entra pela boca do peixinho, como a gente observa aqui na imagem, já chega direto ali nas brânquias, onde vai ser realizada a troca gasosa e o excesso de água já sai por aqui mesmo, pelas brânquias, tá bom? Então, se você vir aí um vídeo de um peixe nadando, né, ou mesmo no aquário, você vai observar que constantemente ele está abrindo a boca, né, e o que está acontecendo? A água está entrando na boca dele e está saindo pelo opérculo, tá? Então, é assim que os peixes respiram. A água entra pela boca, passa pelas brânquias e já sai diretamente ali para fora do corpo do peixe. Então, ali já é realizada a troca gasosa, tá? Então, a gente observa aqui nesse destaque o arco de guelras, né? Observamos aí o sangue. O sangue, quando ele for mandado para o coração, ele já está com a sua troca gasosa realizada, né? Então, a gente vê aqui o fluxo sanguíneo dentro do arco de guelras, né? Os vasos sanguíneos, os filamentos. Então, essa é a estrutura aqui de respiração dos peixes, né, dos animais ali de uma forma geral, né, que vivem no ambiente aquático, tá? Eu digo aí os peixes, tubarões, arraias, tá, que possuem as suas estruturas de brânquias, tá bom? Saindo aí um pouco dos animais, né, indo para as plantas, a gente vê aí que as plantas, elas também precisam realizar a respiração, tá? Então,
As estruturas que realizam a respiração aí nas plantas são os estômatos, tá? Que a gente vê que essa palavra é bem diferente, né? Então, os estômatos, eles ficam aqui nas folhas. E a gente observa aqui um aumento. Olha só, essa é a estrutura do estômato. Então, ela é que vai realizar a troca gasosa, né? Vai ajudar, na verdade, na troca gasosa das plantas, tá bom? De uma forma geral. Então, essa estrutura fica aí nas folhas, tá? Faz parte aí das folhas, e ela que vai ajudar as plantas a respirarem também, tá certo? E aí a respiração celular, por que ela precisa acontecer? Todos os seres vivos que eu mostrei para vocês, né? Nós vimos minhoca, gafanhoto, plantas, sapo, vimos o gato, vimos o ser humano. Então, todos os seres vivos precisam de energia para manter os seus corpos funcionando. No entanto, os alimentos precisam passar por uma transformação química. Aí vocês vão perguntar, mas professora, o que o alimento tem a ver com a respiração? A senhora estava falando só de respiração, né? Então, a gente lembra lá daquela continha matemática que foi feita ainda agora, né? A gente precisa de energia para a gente continuar o quê? Sobrevivendo, né? Respirando, andando, falando, piscando. Até se você passar o dia deitado, você vai precisar de energia, tá bom? Então, isso também é necessário para os outros seres vivos. E aí, quando a gente se alimenta, né, a gente ingere ali uma certa quantidade de calorias. Essas calorias, né, na verdade, esses alimentos, precisam gerar energia para o meu corpo, tá? E quem vai ajudar na geração de energia para o meu corpo vai ser justamente a respiração, tá bom? Então, a gente precisa ali do ar, do oxigênio, no caso, para quebrar ali as moléculas, para ajudar a liberar a glicose para as minhas células, para a gente continuar funcionando normalmente, tá bom? Então, por isso que eu estou relacionando aí os alimentos com a respiração, tá? Então, os alimentos passam por uma transformação química, e aí é liberada a glicose, e aí da glicose, né, juntamente com o oxigênio, eu vou ter a liberação da energia lá dentro das minhas células, tá bom? Então, todos os seres vivos precisam passar por esse processo para gerar energia para o seu corpo, para continuarem sobrevivendo, tá bom? Então, vamos lá, voltar para a nossa cartela da respiração celular. Então, a energia obtida para realizar atividades vitais é proveniente da transformação da glicose, tá? Então, olha só, a glicose vai ser obtida onde? Na alimentação. Basicamente, de quase tudo que a gente se alimenta tem glicose, tá? Então, olha só, na continha matemática eu tenho a glicose mais o gás oxigênio, vai resultar no gás carbônico e em água, tá? Então, ao final do processo, né, químico que o alimento passa, né, tem todo um processo no corpo do ser humano, né? A gente mastiga, engole, o alimento vai ali pro nosso estômago, começa a ser digerido, passa pelos intestinos, mais digestão, né? E aí, toda essa digestão vai resultar aí na glicose. Glicose vai ser enviada para as nossas células, através do sangue. O oxigênio chega através do sangue também às nossas células, e aí acontece a reação química, tá? E aí, ao final, a gente tem a liberação de gás carbônico, que vai ser liberado para o ambiente, e água, tá bom? Então, o gás oxigênio absorvido pelo corpo é utilizado na respiração celular, ok? E é assim que eu tenho a liberação de energia para eu continuar sobrevivendo, tá bom? A respiração celular fornece energia para as transformações que ocorrem no interior do organismo, né? Então, para que a gente precisa tanto de energia? Para um monte de coisa, né? Até citei para vocês. Mas a gente tem alguns exemplos aí, olha só. Movimento dos músculos, digestão, produção de saliva, crescimento do cabelo, nosso próprio crescimento, né? Crescimento celular, né? A nossa pele está constantemente ali se transformando, né? Se modificando. Temos aí a nossa própria respiração, precisa de energia, batimentos cardíacos, então para tudo isso a gente vai precisar de energia, tá? Então a respiração celular, que vai ser
aquele processo que acontece dentro das células, vai fornecer energia para todas essas transformações que o meu organismo passa, tá? Não só o meu organismo, né, ser humano, mas também os outros seres vivos, tá certo? E aí, a gente falou dos seres vivos, falamos principalmente dos animais, seres humanos, né? Mas a gente vai mostrar para vocês agora um processo realizado pelas plantas, que é a fotossíntese. Então, a fotossíntese, ela vai ser esse processo realizado, né, pelas plantas para a produção de energia necessária para a sua sobrevivência. Tá bom? Então, a gente observa aqui um esquema que mostra um pouco como acontece a fotossíntese de forma resumida, tá? Então, vemos aqui uma planta, está exposta à luz solar, ela vai obter água através ali das suas raízes, né, que estão ali na terra, né? As raízes absorvem a água que está na terra. E aí o que vai acontecer? Temos o dióxido de carbono, né, ou gás carbônico, que vai estar na atmosfera, e aí a planta vai precisar desses 3 elementos para fazer a fotossíntese: sol, gás carbônico e água, tá? E aí o que acontece? Esse processo acontece ali durante o dia, né? Tem a fase clara e a fase escura da fotossíntese, mas a gente não vai entrar nesses detalhes. E aí o que vai acontecer? Luz solar, gás carbônico e água vão ali se unir, vai acontecer a fotossíntese, e aí como resultado a gente tem o oxigênio e os açúcares, né? Ou seja, a glicose necessária para a sobrevivência no caso dessa planta, tá bom? Então assim que acontece a fotossíntese. Ela precisa dos ingredientes, sol, né? Luz solar, gás carbônico e água. Ao final do processo da fotossíntese já gerou oxigênio e glicose, tá bom? Então, é uma matemática bem simples também que a gente observa aí no processo da fotossíntese, realizada pelas plantas e por outros seres vivos também, tá? Então, olha só, gás carbônico e água, além da luz solar, né? Ao final do processo, nós vamos ter glicose e oxigênio, tá? E aí a fotossíntese, ela não é realizada somente pelas plantas, mas também por outros seres vivos, como no caso aí das algas, né, que a gente observa essa imagem, são algas que estão ali no mar, dentro da água, e certas espécies de bactérias também realizam a fotossíntese, tá bom? Vamos mostrar aqui outro esquema para vocês, olha só. A fotossíntese e a respiração celular. Então, a gente observa aqui, olha só, fotossíntese acontecendo, né, durante o dia, e durante a noite a respiração celular, tá bom? Só bem resumido aí para vocês, tá certo? Então, como aconteceu a fotossíntese durante o dia, eu tenho já durante a noite os açúcares, né, disponíveis, e temos aqui o oxigênio, tá bom? Então, a gente observa aí a fotossíntese acontecendo durante o dia e a respiração celular acontecendo durante a noite, tá bom? Muito bem, então a gente observou que aí o ar, né, e os seres vivos estão intimamente relacionados. E que sem o ar a gente não vai conseguir sobreviver no ambiente, né? Porque o ar, ele é necessário para que aconteça o quê? As nossas trocas gasosas e também a liberação de energia para nós sobrevivermos, tá certo? Agora a gente vai para a nossa dinâmica local interativa. E aí vocês vão ter 2 questões, leiam direitinho e daqui a pouco a gente retorna para interagir.
então vamos à nossa correção, né? Quero agradecer a vocês a participação no chat. E agora vamos ver as duas questões que ficaram para vocês fazerem. Na primeira questão, nos anelídeos, observa-se um tipo de respiração em que as trocas gasosas acontecem por difusão na pele do animal. Esse tipo de respiração é denominada de A, pulmonar, B, branquial, C, cutânea ou D, traqueal. Então a gente observou aí nos anelídeos, né? Vimos até um outro ser vivo também que realiza esse tipo de respiração, né? Que é pela pele, que é chamada de cutânea, tá? Então a gente acertou ali quem marcou a letra C de casa, tá? Então a respiração cutânea vai acontecer aí nos anelídeos e também a gente observou nos anfíbios, no caso do sapo, como exemplo, né? Então, nos anelídeos observa-se um tipo de respiração em que as trocas gasosas acontecem por difusão na pele do animal. Esse tipo de respiração é denominado de cutânea, que acontece pela pele, né? Então, a pele desses animais ela é tão fina que vai ser possível acontecer essa troca gasosa diretamente com o ar em que o animal ali está, né? No ambiente que ele está, tá? Então, até expliquei para vocês que os sapos têm os pulmões, têm as narinas, toda a estrutura ali respiratória, mas por conta ali de ele já ter vivido um tempo na água, né? Quando ele era apenas um girino, ele faz essa respiração cutânea também. Então, ele precisa fazer, né? Ele tem a sua pele úmida, ele vive em ambientes úmidos, então ele realiza também a respiração cutânea, assim como os anelídeos, no caso da minhoca que a gente viu no exemplo da aula, tá bom? Então, parabéns aí quem acertou, letra C, cutânea. Na segunda questão, a gente pediu para vocês fazerem um esquema para explicar o que vocês entenderam sobre o processo da fotossíntese, né? Então, a gente viu ali que não só os animais precisam ali fazer a respiração para a geração de energia para a sua sobrevivência, mas também as plantas, algas e algumas bactérias também realizam o processo da fotossíntese, né? Então, é um processo ali que a gente viu um pouco resumido, né? Em que a planta precisa o quê? Ali da luz solar, precisa da água e precisa ali do gás carbônico, né? Então, tendo esses três elementos, ela realiza ali no interior da sua clorofila, né, dos seus cloroplastos, na verdade, que são ali pequenas estruturas que estão nas suas células, que vai acontecer é a fotossíntese. Então, a fotossíntese acontece, e aí, como resultado, a gente tem o quê? Temos a glicose, né, e o oxigênio, tá? Então, é uma matemática simples, né, a gente mostrou para vocês, em que as plantas realizam esse processo para obter o seu próprio alimento, tá? Então, a gente viu ali, gás carbônico mais água vai ser igual a glicose mais oxigênio. Então, a matemática simples que acontece aí na fotossíntese, claro que o processo é um pouquinho mais elaborado, tá? Então, a gente espera aí que vocês tenham conseguido realizar uns desenhos, né, com o esquema ali da planta, bem parecido com o que a gente viu na aula, né? Retirando a água ali do solo, através das raízes, né? Ali também sob a luz solar, que é importante, tá? E aí, ao final do processo, a liberação ali de oxigênio para a atmosfera e glicose para o interior das células, no caso das plantas, tá? Plantas, algas e algumas bactérias que realizam esse processo que é a fotossíntese, tá bom? Então, agradeço a participação de vocês e até a próxima aula.